Olá, seja bem-vindo ao canal da Illumine. Eu sou Priscila Austin e aqui esse é o nosso espaço para a gente conversar um pouquinho sobre temas tanto de interesse da educação como de interesse do desenvolvimento humano de uma forma geral. Então puxa a cadeira, seja bem-vindo e vamos começar o nosso papo? Hoje a gente vai conversar sobre reconhecimento de necessidades, tanto de alunos como das suas necessidades como ser humano. Você já parou para pensar sobre isso? Você conhece a música Comida dos Titãs? A gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar se você não conhecer a música. E tem um clipe ótimo, você vai gostar. Mas essa música Comida, ela faz um questionamento muito interessante. E ela pergunta, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E ela ainda afirma, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E se a gente parar para pensar nisso, essa música nos fala um pouquinho sobre algumas necessidades e desejos humanos. A OMS diz que nós somos seres bio, psico, socio-espirituais. O que isso quer dizer? Que nós somos seres humanos biológicos, nós temos uma biologia que fala da gente, temos necessidades biológicas, inclusive, vamos já falar sobre isso, segura aí. Nós somos seres psicológicos, temos necessidades psíquicas, que são as mais variadas possíveis, também já falaremos sobre isso. Somos seres sociais, isso quer dizer que também temos necessidades sociais, de envolvimento com os outros. E nós somos seres espirituais, temos também necessidades espirituais. Essa noção de saúde da OMS nos remete ao que somos. Então, biológicos, psíquicos, sociais e espirituais, como eu havia dito. Pensar nessas necessidades é pensar também em várias outras. Nós temos necessidades educacionais, nós temos necessidades familiares, que está dentro do eixo social. E tem um psicólogo muito interessante chamado Maslow, que ele produziu no século passado uma pirâmide de necessidades humanas, que é a chamada pirâmide de Maslow. Na teoria dele, nunca foi uma pirâmide, mas a gente até hoje habituou a chamar assim, então vamos continuar aí com a prática social de chamar de pirâmide de Maslow, que faz sentido. Por que faz sentido? Porque vamos imaginar uma pirâmide. A base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas para o Maslow. As necessidades fisiológicas estão muito envolvidas com as necessidades biológicas. Então, que necessidades fisiológicas são essas? Comer, beber, dormir, procriar. Todas essas são necessidades da nossa fisiologia, da nossa biologia. Então, essas necessidades, elas são as primeiras a precisarem ser cultivadas, serem resolvidas. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você está com muita fome, muita fome, você consegue se concentrar, trabalhar bem, aprender, conversar bem com as pessoas? Ou o que você primeiro pensa é em resolver o seu problema fisiológico? Comer. É aquilo que você mais pensa, não é? Então essa é a necessidade primária, a necessidade fisiológica. A mesma coisa se dá com o sono. E manter uma pessoa sem dormir é uma tortura muito maior do que manter uma pessoa sem beber ou sem comer. Nós não conseguimos ficar muito tempo sem dormir. O bom sono, o dormir bem, é uma necessidade fisiológica fundamental e que também ajuda a nos manter saudáveis, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E falando em emoção, a segunda fase da pirâmide é a da segurança. Segurança não só física, mas também emocional. Tem um programa que uma amiga minha gosta muito, que se chama Largados e Pelados. Olha aí a propaganda que a gente está fazendo. Se você ainda não assistiu, assista porque ele é bem interessante. E ele fala um pouquinho disso, dessas duas primeiras necessidades do ser humano. Se você ainda não assistiu o programa, eu vou te dar aqui um pequeno spoiler. Como é que ele funciona? Um casal, que não se conhece em geral, é largado, pelado, em lugares bem complexos da geografia humana. Então são matas fechadas, desertos, lugares bem isolados mesmo. E essas pessoas são literalmente largadas lá com uma câmera, uma ferramenta, a escolha das pessoas e nada mais. Elas precisam ir primeiro atrás de quê? De comida. Elas precisam de bebida, de água pura. Então essa fisiologia é o que primeiro
estabelece-se como necessidade. Então, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Que seja puro, que seja saudável para mim. Então, essa é a primeira necessidade. Logo depois que essa necessidade é satisfeita, que as pessoas encontram o que vão comer, o que vão beber, vem a segunda necessidade, que é a da segurança. E essa segurança, ela num primeiro momento é física. Então, aonde eu vou dormir que não tenha animais, que não tenha serpentes, que não tenha nada que me incomode, que eu possa manter um mínimo de segurança para conseguir dormir. Lembrando que dormir é fisiológico. Então, eu preciso de segurança para alcançar também a minha fisiologia, a minha necessidade fisiológica. Olha como o ser humano é complexo e interessante. Então, essa seria a segunda etapa da pirâmide. Lembrando, eu só acesso a etapa seguinte se a primeira está satisfeita. Quando a gente fala de segurança, eu acabei de falar da segurança física, mas tem também a segurança emocional. Eu preciso ter um mínimo de segurança emocional. Eu preciso ter, no mínimo, a ideia de que alguém me ama, alguém físico. Nesse momento, não adianta a gente falar de um ser superior que nos ama, porque eu preciso sentir que alguém nesse mundo, próximo a mim, de carne e osso feito eu, me ama também. E eu só vou aprender a me amar se eu tiver alguém que me ame. Se eu consigo isso, eu passo para a terceira fase da pirâmide, que é a fase social. Se eu tenho a minha fisiologia garantida e a minha segurança garantida, eu consigo fazer amigos. Eu consigo estar com outras pessoas. E aí eu consigo me relacionar, inclusive afetivamente com elas. Porque eu tenho a minha fisiologia garantida, eu tenho a minha segurança garantida e aí eu consigo ter os meus aspectos sociais a serem desenvolvidos. Se eu consigo me relacionar com as pessoas, se eu consigo ter os meus aspectos sociais desenvolvidos, eu consigo acessar a próxima parte da pirâmide. Que aí a teoria nos fala da estima ou da aprendizagem. A estima falaria da autoestima, do estimar a si mesmo, do estimar aos outros, porque ter relacionamentos sociais não quer dizer gostar dos outros. Então, eu só consigo gostar dos outros se eu tenho relacionamentos também. Então, uma coisa completa a outra. Então, tanto é a questão da estima, do aprender a gostar dos outros e a gostar de si mesmo, como é a questão da aprendizagem. Então, segundo Maslow, eu só consigo aprender se e somente se a minha fisiologia está garantida, a minha necessidade de segurança está garantida e as minhas necessidades sociais estão garantidas. Olha quanta coisa a gente precisa passar para poder conseguir aprender na vida. E aí, se você é professor, pense nisso. Será que seu aluno tem essas necessidades básicas garantidas? Se você trabalha numa empresa, numa indústria e precisa ensinar as pessoas a desenvolverem alguma tarefa, pense, essas pessoas têm essas necessidades primárias garantidas? Porque elas só irão conseguir aprender se essas necessidades estiverem garantidas. E a gente só consegue acessar o cume da pirâmide, o topo da pirâmide, que seria da realização pessoal ou da transcendência, onde aí sim eu consigo me comunicar com algo maior do que eu, acreditar em algo maior, transcender esse mundo humano, carnal, sentir a minha realização, desejar ajudar os outros, se eu tenho as 4 etapas anteriores garantidas. Ah, Priscila, mas eu conheço pessoas que têm muito pouco e mesmo assim têm uma necessidade de ajudar os outros absurda. Nós conhecemos aí histórias de pessoas em situação de rua que têm uma necessidade de ajudar imensa. Sim, essas pessoas existem. E talvez o que seja segurança para mim ou para você não seja a mesma coisa que seja para elas. Talvez a insegurança do morar na rua, do não saber aonde vai viver, para mim e para você, seja desestruturante. Mas para essa pessoa, o saber que estará ali, sempre naquela mesma praça ou naquele mesmo lugar, pode ser uma noção de segurança. Justamente porque o ser humano é complexo e a nossa psique é ainda mais complexa. Então, a gente precisa começar a se entender para poder começar a entender o outro. E o Maslow fala disso. Eu só aprendendo comigo primeiro, me conhecendo. E a partir daí eu conheço o outro. Então você, que trabalha com pessoas, o quanto você se conhece? O quanto você tem investido no seu autoconhecimento? O quanto você tem se desenvolvido?
E para você, professor, isso é essencial. Você tem desenvolvido-se o suficiente como ser humano? Ou você tem pensado muito mais nos seus conteúdos, em desenvolver metodologias de aprendizagem? Mas quais as aprendizagens que você lida melhor? Qual a forma de aprender que você lida melhor? A gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. A gente vai conversar um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. E a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre isso. Para a gente completar o raciocínio que a gente estava levando, antes de entrar nos estilos de aprendizagem, vamos pensar. Você tem se desenvolvido? Você se conhece? Você consegue identificar as suas necessidades? Porque para identificar a necessidade do outro, eu preciso primeiro identificar as minhas. Então você, que trabalha com pessoas, seja como professor, como instrutor, como palestrante, como coach, quais são as suas necessidades? Vamos identificá-las? E aí eu tenho um desafio para você que está assistindo esse vídeo. Que tal um pequeno desafio? Que tal identificar na pirâmide de Maslow o que você já tem hoje garantido na sua vida? O que você tem de necessidade fisiológica garantida? O que você tem de necessidade de segurança garantido? Você tem certeza de quantas pessoas que te amam? Vamos ver as suas necessidades sociais, os seus grupos sociais a que você pertence. E esses grupos sociais, você os estima ou você está ali só por estar? A sua aprendizagem, o quanto você lida com a sua aprendizagem e com a sua realização pessoal e transcendência. O quanto você se sente realizado. O quanto você consegue transcender o dia a dia de carne, o dia a dia mais humano, na maior acepção da palavra. Vamos pensar sobre isso? Conta aí pra gente nos comentários. Eu vou responder cada um e ler cada um com muito carinho. E essa conversa continua aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até mais!